eu vou só fazer uma reflexão sobre repreensão de Deus, aí eu vou entrar nessas coisas de orfandade. Enfim, Hebreus 12, a gente vê que Deus corrige a quem Ele ama. Quem Ele não corrige é filho ilegítimo, ou seja, não é filho de verdade, entendeu? Muitas vezes nosso coração se fecha para a correção de Deus. E eu queria trazer uma reflexão para vocês que o Senhor falou comigo nesse retiro. Que eu tava numa ministração de arrependimento e o Senhor trouxe várias coisas que eu precisava me arrepender, entregar para Ele. E eu comecei a confessar e falar para Ele. E doeu muito, agora é como se fosse uma dor física. E eu falei, Senhor, tá doendo. E o Senhor falou, filha, quando você tá doente e vai pro hospital e tem que tomar soro, o soro coloca em você vitaminas, te hidrata, cura, certo? Eu falei, sim. Ele falou, mas pra você receber o benefício do soro, você tem que aguentar a dor da perfuração da agulha. Isso que é a repreensão de Deus, é aguentar a perfuração. E o Senhor foi tratando comigo em relação a isso, porque eu não pensava dessa forma, eu só queria fazer um monte de coisa e tava ficando sobrecarregado. E sobrecarregado, em Mateus 11, 28 a 30, a gente vê que o fardo é leve. Ainda é um fardo, mas ele é leve, porque Cristo ajuda a gente a carregar. Quando o fardo começa a machucar você, é porque você tá indo de uma forma errada. Por exemplo, se eu carregar halter de academia, sabe? Se eu faço exercício com halter da forma errada, eu posso me machucar. Então, muitas vezes nós carregamos o fardo da forma errada, nós carregamos isso da forma errada, do jeito errado, na velocidade errada. Então, o Senhor se oferece para carregar esse fardo. Então, primeira reflexão. Analise, você tem colocado o seu valor em quem você é em Cristo ou no que você faz? Seriamente, assim, deixa Deus falar. Não fica falando, eu tenho que ser perfeita e não posso errar. Isso aí é orgulho, deixa quieto, deixa fora. Para pra pensar de verdade. Passos práticos. Mentalidade de filho versus mentalidade de órfão. Primeiro tópico é perspectiva. A gente pode ver isso em Efésios 1, 4 e 5. O órfão precisa fazer coisas para merecer a bênção do pai, se sente indigno de amor e perdão, frequentemente sente que o pai tá bravo, se sente vítima do destino, se vitimiza, fica uma pessoa cheia de culpa, sendo que a palavra diz que em Cristo não há condenação, Romanos 8:1, para aqueles que confessaram o seu pecado e abandonaram. Batalha para um dia poder ser aceito por Deus e pelas pessoas. Amada, se você é aceita por Deus, você não precisa batalhar para ser aceita pelas pessoas. Paulo fala, acaso eu estou querendo agradar vocês? Se eu quisesse agradar vocês, eu estaria agradando a Deus. Quando você agrada a Deus, tem pessoas que vão se agradar de você, mas o seu objetivo é agradar a Deus, não aos outros. O filho já é diferente. Ele se sente amado e aceito. Eu queria trazer essa reflexão porque não tenha medo de Deus, sabe? Muitas vezes a gente confunde o temor com o medo. O temor é um respeito, é uma reverência profunda, mas não é medo. Se a gente tem medo do nosso pai, como é que a gente vai se relacionar com ele, entende? Então, não tenha medo. Descanse no conhecimento de que Deus é justo e de que tudo o que ele faz vem do amor. Tudo. Ele é o autor, ele tem a visão geral da coisa. Então, não limite Deus na visão que você tem do agora. Na visão do que você tem do agora, mas escolha confiar mesmo que você não entenda nada, porque em Filipenses 4, 6 e 7 fala que Deus traz a paz que excede todo entendimento, e muitas vezes para ter essa paz nós temos que abrir mão de entender tudo, entende? Faz sentido? Então vamos agora para as tabelinhas de órfão versus filho. Amém? O filho, vocês podem ver na tabelinha como que é a diferença. Confia na bondade do pai, recebe o seu perdão, se sente aceito por Deus, assume as responsabilidades, mas sabendo que em Zacarias 4:6 é pelo Espírito Santo, não é nem por força nem por violência. Segunda tabela. A diferença do comportamento quando enfrenta uma dificuldade. O órfão sempre foca no pior, pensa no pior, fica duvidando do poder de Deus, se sente abandonado e sozinho e não consegue descansar na dificuldade. Já o filho, assim como Jesus dormindo na tempestade, sabendo que o pai dele que comandava aquelas ondas, confia na fidelidade do pai, sabe que Deus é poderoso para mudar situações, que tem um pai presente que nunca te abandonará, que consegue descansar em meio, não com base no que vê, não com base na circunstância, mas com base em quem Deus é, que é imutável. Não é com base no que muda, mas é com base no que não muda, em quem não muda. Terceira tabela é a maneira de olhar o próximo. Bom,
O órfão se compara constantemente, isso é muito forte. A comparação, ela sempre vai te colocar ou em um lugar inferior ou em um lugar superior. Nenhum dos dois agrada a Deus. Deus te fez para ser quem você é, não maior nem menor, quem você é. E a comparação, na física mesmo, envolve quando você compara, para fazer as contas, envolve você não conhecer um elemento. Então, quando você se compara, você não conhece com quem você está se comparando de fato. Você se compara com um aspecto, sendo que Deus não te compara. No final da sua vida, Deus não vai olhar pra você e falar, olha, mas você não fez o que fulano fez. Não, ele vai olhar, ele escreveu um livro pra sua vida. A gente vê isso em Salmo 139, que Davi fala, os meus dias já estavam escritos no teu livro. Ele vai olhar pra esse livro da sua vida, escrito por ele, e do que você fez. E ele vai comparar você com você. O que ele tinha pra você, com você, entende? É muito mais profundo do que isso. O órfão se compara, se sente inferior quando ouve elogios de pessoas à sua volta e julga e torce para outros falharem. O filho não, o filho valoriza as diferenças, valoriza as qualidades, talentos e atitudes de amor, celebra, torce pelo acerto dos outros e se alegra com o seu irmão. Quarta tabelinha, como se comporta quando ofendido. O órfão fica machucado, ofendido e deixa vir a raiz de amargura, não libera o perdão. Já falei muito sobre perdão aqui, mas o perdão é sobre você declarar com a boca, porque não é um sentimento, o perdão é uma decisão. A partir da sua declaração, mesmo contra a sua vontade, o Espírito Santo tem a legalidade de agir na cura do que aconteceu. O órfão guarda ofensa, evita as pessoas e promove fofoca. O filho não. O filho se machuca? Sim, mas ele perdoa. Consegue muitas vezes se reaproximar. Muitas vezes é necessário uma reconciliação, mas entrega isso para o Senhor. Ele ama e abençoa mesmo assim, não fofoca.